Zatra, boa tarde. Falando já sobre esse clima, né, de último jogo da fase de grupos da sexta rodada da Copa Santa Catarina, os últimos 5 jogos disputados tiveram uma grande oscilação por parte da equipe, porém a gente viu uma evolução grande nas últimas partidas. Queria que você fizesse o diagnóstico da equipe até aqui, os aspectos positivos e negativos, já para pensar no próximo jogo, que vai ser um jogo decisivo aqui em casa. Boa tarde. Acho que você fez uma leitura boa. A equipe oscilou bastante, né? Ela teve oscilação de jogo para jogo, ela teve oscilação dentro de tempos distintos, né? Teve jogos que talvez a gente merecesse um resultado talvez melhor do que aconteceu ao final da partida. Eu acredito que faz parte de um processo de uma equipe que, por mais que tivesse alguns remanescentes, né, ela se montou com uma semana praticamente para início de competição a nível de trabalho da minha chegada. Vejo que a forma que eu projeto dentro daquilo que eu considero, né, o mínimo que a minha equipe possa apresentar a nível de entrega de transpiração, eu acho que a gente tem crescido nesse sentido, evoluído, levou um tempo, né? Eu não conseguia ver minha equipe nos primeiros jogos com essa capacidade de vencer os seus adversários. Hoje eu enxergo que ela tem condições, né, de brigar pelas vitórias, e isso é importante, criar essa identidade. Eu espero que amanhã, né, dentro da nossa casa, tive 2 revés aqui junto com o meu grupo, né, nos 2 primeiros jogos que eu fiz à frente do comando dentro de casa. Espero que amanhã a gente possa terminar o jogo, né, com um resultado favorável a nós. Esse é um ponto importante, não olhar o que vem do outro confronto. Nós precisamos sim nos reconectar com a nossa torcida, com o nosso campo, através de um jogo bom, de um jogo impositivo, de uma vitória, e depois, se o outro resultado nos ajudar, né, que a gente possa estar numa segunda fase da Copa Santa Catarina. Professor, boa tarde. Queria que você falasse em relação ao meio-campo do Tubarão para esse jogo. Tem a questão de que não pode se expor tanto, né, até porque é o jogo decisivo, e os 2 times querendo resultado. Você não pode contar com o Maurício, queria que você falasse sobre a perda dele. Não deve contar também com o Índio, volante. Como que monta esse meio-campo, tendo apenas o Evandro como homem de marcação, esse volante, esse primeiro volante? Como que dá para adiantar um pouquinho em relação a esse time do Tubarão na parte do meio-campo? Eu acho que a gente pode ter sim, e a gente tem trabalhado durante a semana para testar essas variações. Nós podemos sim tornar uma equipe um pouco mais agressiva, um pouco mais voltada para essa linha ofensiva, onde nós devemos buscar essa vitória, né? Ela precisa acontecer. Da mesma forma, a equipe que vem nos enfrentar, ela também precisa dessa vitória para alcançar os objetivos dela. Mas como tu coloca, ter cautela, ter segurança no setor defensivo é importante, né? Nós temos algumas possibilidades, eu tenho alguns atletas que são capazes de executar uma segunda função, né? E a gente sempre vai para aquela premissa de ver se tudo vai dar certo ou não no decorrer do jogo. A semana tem se construído bem nesse sentido. Não são experimentos, não são inventos. Eu procuro manter aquilo que a equipe já alcançou e coloco como padrão mínimo, né, de características, mudar o menos possível, né? Mas eu acredito que alguns atletas têm essa condição de fazer uma ou outra função. Então eu acredito que nós podemos encontrar as alternativas, né, na ausência, né, principalmente ali do Maurício, que está cumprindo essa suspensão, e a ausência do Índio, uma solução para que a equipe não fique vulnerável e se porte muito bem durante o jogo. Falando sobre o adversário, né, o Camboriú, que já jogou, o Tubarão já enfrentou, né, em Imbituba, conseguiu um empate sem gols, só que volta a enfrentar dentro de casa com uma situação completamente diferente. O Tubarão que já está conseguindo encaminhar essa classificação, a depender do resultado de amanhã. Da mesma forma como eu questionei, né, na última coletiva do jogo contra o Caravaggio, eu queria te questionar sobre o adversário realmente. Com esses desfalques no time do Tubarão, como você estudou o adversário, né, o Camboriú, e de que forma você pretende neutralizar a equipe, talvez tendo essas mudanças realmente técnicas que vão ser necessárias para esse jogo?
O Camboriú, eu acho que como Tubarão, o Camboriú também já não é mais aquela mesma equipe do primeiro jogo do início da Copa Santa Catarina, né? Hoje o Camboriú tem a cara do seu comandante, do seu treinador, algumas peças ainda são remanescentes da minha passagem ali, mas hoje você já consegue ver um Camboriú já dentro do comando do Laércio, muito natural pelo tempo de trabalho que ele tem. Laércio é um amigo, nós jogamos junto, né? Tenho um respeito muito grande por ele. Da mesma forma o Tubarão da primeira rodada já não é esse mesmo Tubarão que ao longo da Copa foi se encontrando, foi passando pelas dificuldades, superando adversidades e conseguiu, frente ao Caravaggio, essa primeira vitória, uma vitória fora de casa. Eu sei o quanto é difícil você vencer na casa do seu adversário, né? Então eu acredito que dentro daquilo que é o formato hoje da plataforma de jogo que o Camboriú apresenta, né? Com algumas quebras que acontecem dentro desse sistema por alguns jogadores da equipe do Camboriú, a gente observou bastante, assistimos todos os jogos, e eu espero que dentro daquilo que a gente está criando para esse jogo, ou buscando as alternativas, principalmente para a gente neutralizar algumas peças que eu considero importantes dentro desse processo do Camboriú, sem deixar de olhar o todo, né? Sem deixar de olhar toda a equipe, mas algumas peças elas se tornam importantes para a mecânica que a equipe tem. Eu espero que a gente possa ser muito assertivo amanhã, mas mais do que nunca que a gente possa ser assertivo, ainda mais do que fomos frente ao Caravaggio, principalmente no nosso setor ofensivo, quando as oportunidades elas aparecerem. A gente precisa amanhã continuar convertendo para gols, né? O jogo do Caravaggio foi tornar tranquilo a partir dos 48 minutos do segundo tempo, né? Da mesma forma que com o Caravaggio nos escapou aqui um ponto aos 50 do segundo. Então tratar o jogo com muita cautela, com muito respeito, muita responsabilidade, mas fazer valer o nosso mando de campo, fazer valer o apoio da nossa torcida, e sem ficar torcendo por A ou B, nós fazermos o nosso papel dentro de casa, nos reconectar com a nossa torcida dentro desse jogo que precisamos vencer, né? E a partir daí eu acredito que as coisas possam fluir bem e ao final desses dois jogos essa vaga de classificação possa estar também na nossa mão. Professor, em relação ao time do Camboriú, eles jogam com 3 zagueiros e o Tubarão teve bastante dificuldade, né? Por mais que seja agora um outro campeonato, digamos assim, no mesmo campeonato, um time totalmente diferente, questão de entrosamento, questão de desempenho. Queria que você falasse sobre essa situação de 3 zagueiros, o que espera, e para não encontrar tanta dificuldade assim, principalmente no jogo aéreo, como foi no primeiro jogo lá. Sim, eu acho que você coloca bem, cara. Nós tivemos uma dificuldade no primeiro tempo. O segundo tempo com o Camboriú, da mesma forma no sistema do 3 zagueiros, e nós com essa linha ofensiva que foi a saída de um volante e a entrada do Tinoco no intervalo, praticamente o Camboriú não nos agrediu mais. Se não me falha a memória, foi uma bola chutada pelo Newton aos 3 minutos do segundo tempo, que foi a única oportunidade que eles tiveram na segunda etapa. E a partir daí o jogo ficou totalmente controlado por nós. Podemos sim avaliar se o volume do último terço nosso foi o suficiente para fazer um gol ou não, mas concordo contigo, primeiro tempo nós ficamos um pouco vulnerável, principalmente na bola aérea. Isso é algo que a gente também está estudando, está trabalhando para encontrar uma melhor alternativa, principalmente no Rafael Klein, né, que é um jogador que eu conheço bem, que tem essa característica de ser um homem muito agressivo em bola aérea. Então, trabalhar para procurar neutralizar essa característica individual, cuidar bem do setor nas bolas paradas, estar atento, estar focado, mas eu entendo também que nós fizemos um segundo tempo lá bom, né, mais controlado em relação ao primeiro. Acredito que aqui, para amanhã, a gente precisa manter um controle do jogo nos 90 minutos, muito semelhante ao que foi os 15 primeiros minutos do Caravaggio, né, onde nós tivemos uma pressão, conseguimos executar uma pressão, roubar bola no campo do adversário, manter circulação, tivemos uma bola na trave logo no início e depois sim, através de alguns erros de passe, a gente acabou ofertando ao Caravaggio aquilo que eles tinham, né, como característica da sua equipe, que é esses contragolpes, né, em velocidade, em transição.
Então amanhã a gente entender que a equipe do Camboriú também tem algumas individualidades que precisam ser neutralizadas e que podem também vir aqui nos primeiros minutos e nos estudar, né, trabalhar daqui a pouco numa análise de quanto nós vamos estar também propondo esse jogo e buscando essa vitória. Então eu espero que a gente possa fazer 2 tempos mais equilibrados, né, mas que sejam 2 tempos muito bons, muito impositivos a nível do interesse pela vitória. Professor, você comentou sobre o sistema defensivo e o meio-campo, mas falando sobre o sistema de ataque, hoje eu acredito que é unanimidade que o PH não tem entregado tanto como ele poderia entregar dentro de campo. No último jogo contra o Caravaggio, acho que a principal ação dele, dentre todos os jogos em que ele participou, foi a questão do passe que gerou o pênalti para a equipe do Tubarão, mas ainda assim uma atuação abaixo do que ele poderia entregar. Para o jogo contra o Caravaggio, você não tinha a opção do Renanzinho, por força contratual. Hoje já se tem essa opção, ou também teria a opção de improvisar, a questão de Rian como ponta, que também é um jogador ofensivo, e manter o Cauã Diego na lateral. Seria uma opção? De que maneira você vê a atuação do PH, que já comentou que teve uma conversa franca com ele com relação a essas atuações e a vida pessoal dele, mas de que maneira você vê a atuação dele e se seria possível essa mudança no campo de ataque também? Olha, eu sempre digo que a titularidade não é de ninguém, né? Ela momentaneamente passa na mão de alguns atletas e que todos eles têm que estar preparados. Principalmente, uso sempre termos, se prepare para fazer o gol do título, se prepare para fazer o gol que te deu acesso, né? E o atleta precisa visualizar isso, né? Quando eu falo essas coisas, eu quero dizer ao atleta, independente se você joga os 90 ou você joga 1 minuto, trabalhe para que esse 1 minuto seja que você está contribuindo para a tua equipe. Às vezes você não é convocado, mas se você tiver uma boa cabeça de um atleta profissional, você vai contribuir à sua equipe mesmo não estando nem convocado no jogo. A grande dificuldade do atleta hoje é entender isso, né? É se colocar nesse sentido, nesse lugar, porque o atleta muitas vezes só se sente valorizado se ele está entre os 11 e ele não consegue visualizar nada além disso. Então o nosso trabalho diário é para mostrar para o atleta que o mercado não o olha dessa forma. O mercado quer um atleta extremamente comprometido com o clube, com a instituição e com o trabalho que ele tem que executar, né? E a partir daí, quando ele assina os contratos, dificilmente tem muitos atletas que têm produção em cima dos seus contratos, que ele cumpre produção, ele tem prorrogação, ele tem bônus, mas em nenhum contrato existe a prerrogativa que esse atleta tem que ser titular. Pelo menos do tempo que eu estou nesse meio, eu nunca vi isso. Entendo que na formatação de um elenco tem atletas que sim, você tem uma expectativa que ele venha e seja uma peça, né, importante dentro deste processo. Mas eu sempre falo, a equipe que começa um campeonato nunca é aquela que joga o jogo decisivo de um acesso, de um título. Há muitas mudanças ao longo desse processo. E os atletas entenderem isso, eu falo que é a primeira premissa para que a gente consiga fazer as coisas darem certo. Porque eu sempre digo que mérito que há você ganhar uma vaga, uma posição de titular, se o teu companheiro não vem produzindo absolutamente nada. Agora, olha a meritocracia de eu conseguir conquistar uma vaga de titular da equipe ou de entrar e contribuir sabendo que o meu companheiro está também, da função também está muito bem, né? É nesse sentido que eu vejo que o grupo, na unidade, ele cresce. E quando ele cresce na unidade, ele é capaz de suportar tudo aquilo que a gente vem suportando desde o início da competição. E aí não são as críticas, porque a crítica, ela é, de certa forma, do tamanho da expectativa que se tem. Mas a crítica, ela só faz mal para mim de acordo com se eu deixar de acreditar daquilo que eu faço, daquilo que eu executo diariamente e passar a escutar a crítica. A crítica sim me serve para que eu possa ponderar o quanto ela tem coerência, né? Por isso que eu sempre falo que a relação treinador, atleta e imprensa tem que acompanhar os trabalhos. Porque se eu posso perder de 4-0 para o Criciúma, mas se a minha equipe fez aquilo que eu construí na semana, o resultado é positivo. O resultado do jogo não foi positivo, mas o resultado a nível do trabalho
ele apresentou. Eu sei que o torcedor quer o resultado, eu sei que a imprensa quer o resultado, eu sei que a direção do clube quer o resultado e o Zata também quer esse resultado positivo a nível de ponto. Mas a produção da equipe, ela precisa ter coerência naquilo que é feito dentro da semana. E ao atleta, nada mais diferente do que esse entendimento de que a semana dele constrói o jogo. A semana focada, comprometida, constrói um jogo focado e comprometido. Existe aquele dia que você não está bem? Sim, existe. Né? Existe as oscilações? Sim, existe. O PH é um atleta que, para mim, eu te digo desde já, eu trabalharia com o PH em qualquer outra equipe que eu estiver no comando, porque ele é um atleta muito fiel ao clube, muito profissional, dedicado, vive a paternidade, né? E isso para mim é extraordinário, porque é um pai exemplar, né? Mas eu não meço quanto ele faz para a equipe a nível de gol ou uma assistência, mas eu vejo que dentro dessa transpiração que ele entrega, e principalmente das semanas, ele está muito perto de fazer grandes jogos. E as variações que a gente pode ter do Renan, que não era opção, do Renan aparecer daqui a pouco como titular, sim, são possíveis, desde que o Renan também esteja focado e comprometido para não se medir pelo PH, mas trabalhar para a equipe dele. E que no momento que ele for acionado, ele contribuir à equipe. E ao PH, ao Tinoco, quem sai ou quem entra, o espírito de querer que as coisas fluam bem, fique sempre mantido. Porque às vezes os jogadores, no sentimento deles, todos têm que ser titular. Mas para o treinador cabe a escolha de 11. E às vezes a escolha de 11 fere o atleta. Mas se o atleta é muito consciente da importância que ele tem, ele vai não só respeitar a decisão do treinador, como vai estar preparado para contribuir. E quando eu digo que quando é campeão, não sobem no pódio somente os 11 que vão receber o troféu. Quando se conquista um acesso, a foto do acesso, não está somente os 11 que jogaram, né? Então, é nesse entendimento que eu vou tentando construir o dia a dia com eles. Sei que para alguns eu consigo ter um impacto e eles conseguem absorver algumas coisas, para outros vejo que às vezes são palavras jogadas ao vento, né? Respeito, eles têm o meu carinho, o meu respeito, e todas essas possibilidades que você colocou, eu espero que para amanhã, independente de quem esteja entre os 11 ou quem esteja como opção, e até mesmo aqueles que a gente sabe que já não poderemos contar para o jogo da manhã, como o caso do Maurício, que está suspenso, que a vibe do Maurício seja que a equipe vença, né? Porque é aquilo que a gente tem que buscar dentro da nossa régua mínima de competição, que é fazer uma vitória em casa, somar 3 pontos e aguardar um resultado de Criciúma e Caravaggio. Professor, a nível de sistema defensivo, o Foguinho a princípio retorna, queria que você falasse sobre a importância da volta dele para o grupo, um jogador bastante ofensivo, né? Vai na linha de fundo, tem a entrega também em relação ao grupo, queria que você falasse sobre isso. E na zaga, a questão de que com o Foguinho de volta, Matheus Recife e Felipe se tornam opções. Tem o Carlos Alexandre, e desses 3 você tem que escolher 2. O que você dá para falar em relação a isso, a escolha do sistema defensivo e a volta do Foguinho também? A volta do Foguinho é importante, porque ele é o atleta de ofício da função, né? O Recife cumpriu contra o Caravaggio, por mais que já tenha trabalhado comigo bastante ali, cumpriu uma função que não é dele, mas é importante para o atleta fazer essas funções, essas segundas funções. O retorno do Foguinho traz principalmente esse aspecto da entrega que ele traz para a equipe. É um atleta que transpira muito, é um atleta muito sanguíneo, que vive o jogo, e isso é importante. Espero que o Foguinho, e já falei isso com ele, conversei com ele, que eu não quero ele preocupado em se poupar para jogar os 90 minutos. Eu acredito que dentro das condições que ele tem, pela ausência que ele teve dos últimos treinos, né? Ele viveu 10 dias, se não me engano, afastado dos trabalhos por conta dessa dificuldade que teve, mas assim, está totalmente apto,
fez o processo de transição com o Otávio, já trabalhou 2 dias comigo, então assim, eu vejo que talvez possa faltar um pouco de ritmo para os 90 minutos, porém ele não estará limitado pela questão que o afastou do jogo do Caravaggio. Então, espero que ele possa viver também um grande dia, que ele possa, com a experiência que tem, saber controlar bem esse setor de lado esquerdo de jogo, e quando acionado que possa fazer, como você colocou, essa parte ofensiva de chegada, de boas chegadas. É um cara importante na nossa bola parada também, então eu espero que ele possa amanhã fazer um grande jogo, essa volta dele à equipe. E o retorno do Foguinho, a gente volta ao tradicional do Carlos e do Recife dentro dessa linha de defesa. Felipe fica comigo mais uma vez como opção. Felipe, acho que começou o jogo do Caravaggio um pouquinho fora de um equilíbrio maior do jogo, e depois, ao natural, principalmente no segundo tempo, terminou muito bem, tirando bolas de setor defensivo, conduzindo esta bola. Então, acho que o Felipe também teve a oportunidade dele e está pronto para, se acionado for, contribuir à equipe também. E falando, eu sempre gosto de pontuar a parte mental, né, dos jogadores. Eu queria que você comentasse sobre a confiança da equipe para o jogo de amanhã, considerando que o último jogo contra o Caravaggio teve um ótimo resultado, só que a equipe sabe que não pode sentar no resultado, né, como a gente costuma dizer, de que os três gols vieram e que precisam continuar vindo para que a equipe vença e faça a classificação valer. Como tem sido tratada essa confiança dos jogadores para que essa ansiedade, como eu sempre pontuo, não atrapalhe dentro de campo, mas que eles ainda possam entrar motivados para fazer um bom resultado diante do Camboriú? Eu pedi para eles que na reapresentação pós-Caravaggio que a gente pudesse curtir com leveza a semana pós-vitória, que foi a primeira vitória dentro da competição. Porém, eu sempre digo para eles, nós não temos nada, nós ainda somos a última equipe da chave. E para mudar esse cenário não vai acontecer se nós não tratarmos essa semana como decisiva, né? Ela tem o mesmo peso do primeiro jogo do Camboriú, lá dentro da casa do Camboriú, porém é o último jogo da primeira fase, e o que tem de decisivo é que quarta-feira não existe Tubarão se não estivermos classificados, né? E eu aceito que a gente possa, com todo o respeito ao Camboriú, e sei que não serei mal interpretado, eu aceito não ter a classificação que seja pelo resultado de Criciúma e Caravaggio. Mas dentro da nossa casa nós precisamos trabalhar para isso. Fácil? Não será. Não foi fácil para o Camboriú enfrentar o Tubarão lá, como não foi fácil para o Tubarão enfrentar o Camboriú lá. Da mesma forma, não será amanhã, mas mais uma vez dentro da nossa casa, terceiro jogo sobre o meu comando dentro de casa, esse resultado positivo ele precisa acontecer com respeito ao adversário, sim, sempre, né? Eu prego isso toda vez que falo com os meus atletas, porque você não controla a transpiração que o atleta vai vir aqui executar, mas o mental ele tem que ser importante nesse momento e leve, porque a equipe ela está crescendo. E ela está crescendo em produção e ela alcançou o objetivo de uma primeira vitória. Agora, se a gente se colocar em zona de conforto, sendo o último colocado da nossa chave, a gente deixa a competição terminar amanhã. E eu espero que a minha equipe possa ter esta maturidade e assumir essa responsabilidade de querer quarta-feira estar empregado e trabalhando e entendendo quem vai ser o confronto de uma segunda fase de Copa Santa Catarina. E isso serve, essas leituras, internamente falando, para o próprio Camboriú, para o próprio Caravaggio e para o próprio Criciúma. Essa ambição de você querer estar na segunda fase. Sim, começamos a nível de ponto, não começamos bem, por muitas vezes oscilando, como começamos falando no início, mas nós estamos encontrando um caminho, um norte. Tem que trazer leveza. Não podemos amanhã entrar em campo com peso de que temos que fazer a vitória de qualquer jeito. Não, ela precisa acontecer consciente, lúcida, sólida, transpirada, agressiva na marcação, agressiva no processo ofensivo.
mas esse ambiente leve da semana é que eu queria que eles vivessem também, porque nessa vitória frente ao Caravaggio, tem muita, eu sempre falo para eles, valoriza o suor do teu rosto, valoriza aquilo que você faz diariamente, né, que te deu esta vitória frente ao Caravaggio, né, que fomos capazes de ir dentro da casa do Caravaggio e trazer 3 pontos, e esses 3 pontos nos mantiveram vivos na competição, senão hoje a gente estaria aqui, talvez o Zata nem daria entrevista para vocês, né, e isso é mérito do grupo, né, então que eles pudessem ter esta leveza da semana pelo resultado positivo, mas que não caiam em zona de conforto, porque senão amanhã a gente vive ao final do jogo tudo aquilo que a gente não espera viver, que é esta possibilidade de estar na quarta-feira se reapresentando e olhando essa fase de quartas de final que a gente vai fazer. Por isso que eu volto a dizer, se isso for a vontade de Deus que não seja o Tubarão, o classificado, que não seja porque nós não fizemos o nosso papel, mas porque aí do confronto do nosso adversário do outro lado fez o papel que lhe cabia. E aí nós vamos entrar em análise que perdemos uma classificação porque não fizemos a somatória de ponto ao longo da competição, mas não neste momento importante, neste momento, né, deste último jogo dentro da nossa casa, frente à nossa torcida, e que nós tanto precisamos nos reconectar com essa comunidade que nos abraça, que nos acolhe, e tentar entregar nesse resto de ano, nesse resto de competição de Copa Santa Catarina, esses objetivos mínimos que a gente traçou quando eu cheguei aqui. Zata, em relação ao Thiago Tinoco, jogador que você conversa bastante já desde o início, renovou até 2029 o seu contrato, gostaria que você falasse se teve já alguma conversa com ele depois desse anúncio da renovação, porque a gente sabe que em alguns casos o jogador com contrato longo senta no contrato e daqui a pouco não joga mais. A gente sabe que isso acontece em alguns lugares. Para que isso não aconteça com ele aqui em Tubarão, para que a premiação que ele recebe renovando o contrato permaneça nesse jogo e quem sabe nos próximos. Teve uma conversa com ele em cima disso, em relação a esse sentido também? Não, Caio, não, só parabenizei pela renovação de contrato, né? Acho que as conversas com o Tinoco, eles estão acima já desse âmbito de se contentar apenas com um contrato renovado no Tubarão. Né? Eu tenho falado para ele, como um menino jovem que não cometa erros que já cometeu aqui mesmo, aqui dentro, que não se contente com aquilo que vem fazendo apenas e que se transforme, mas se transforme no quesito atleta profissional, né? A gente sempre fala assim, eu respeito muito as entidades e o meu carinho ao Tubarão é gigante, como todas as agremiações que já passei. Nós temos que entender a realidade que a gente vive, né? Hoje nós somos um time de segunda divisão de campeonato catarinense, que estamos jogando uma Copa Santa Catarina, que é uma competição que dá acesso a algumas competições muito atrativas dentro do nosso cenário nacional. Mas eu falo para o Tinoco, não espere para descer um espírito em você quando você chegar lá no Flamengo, no Palmeiras, né? Não, você é aquilo que você projeta todos os dias naquilo que você faz e faz hoje aqui dentro do Tubarão. As nossas conversas, eu acredito que se eu parar para pedir para que ele não caia na zona de conforto, eu acho que nós estamos muito além já dessas conversas, né? A zona de conforto que eu falei para ele já ficou lá atrás nas primeiras conversas. O que diariamente eu tenho dito para ele, e toda vez que converso, é que a semana dele cada vez tem que estar melhor, né? Fora dos treinos, fora do campo, na alimentação, no sono, em todos esses cuidados, nesses aspectos que são dele. Não é o Zata que vai vigiá-lo, não é o Zata que vai vir para dentro do alojamento e ficar aqui cuidando o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Não, isso é do atleta, não só do Tinoco, mas de tantos outros. Então eu espero que ele, hoje, como um ativo do clube, que ele tenha responsabilidade, né? Porque às vezes acha que a responsabilidade é só do clube, mas o atleta não tem mais responsabilidade porque renovou o contrato. E eu sempre digo para eles que o papel aceita tudo, né? O papel cabe o tempo de contrato que você quer estabelecer, mas o profissionalismo do atleta é algo que o clube também pode cobrar do atleta toda vez que vai renovar. E eu espero que o Tinoco, sendo bem franco e verdadeiro com vocês,
Eu espero que ele possa continuar fazendo bons jogos, mostrando essa capacidade gigante que ele tem, melhorando e aumentando o seu repertório de ações, com bola e sem bola. E a partir daí, do término dessa Copa Santa Catarina, que tanto o Tubarão, na representação de SAF, como o empresário do próprio Tinoco, que eu não sei se tem ou quem que possam encontrar um local para o Tinoco continuar crescendo e evoluindo. E que na cabeça do atleta, dele, que é um menino que eu vejo, menino jovem, menino do bem, que ele possa entender que ele pode conquistar o mundo. Depende o quanto ele vai pagar esse preço, o quanto ele vai realmente executar aquilo que as palavras sempre dizem. Porque o atleta nunca vai dizer que não quer jogar no Real Madrid, na seleção brasileira. É muito fácil falar, né? Agora, o pagar o preço para você alcançar esses índices também é uma transformação que requer tempo e requer um profissionalismo e uma dedicação diária muito grande. Espero que o Tinoco esteja realmente e seja capaz de executar aquilo que eu sei que é desejo dele. Professor, falando sobre o jogo entre Criciúma e Caravaggio, o Caravaggio que precisa buscar resultado porque acabou perdendo pontos importantes para o Tubarão e para o próprio Camboriú também, e também vai para jogo na mesma situação que o Tubarão esteve, no Heriberto Wilson, um Criciúma forte, já garantiu a classificação. De que maneira você vê esse jogo, como que as duas equipes podem se enfrentar, de que forma isso pode acabar impactando no jogo do Tubarão? Também tem uma questão com relação à arbitragem do jogo e tudo mais, que já teve polêmicas envolvendo o próprio Tubarão. Então, de que forma você vê esse confronto e a tua análise com relação a isso, né? Olha, eu acho que a gente, como eu te disse, tem que tratar dois jogos bem distintos, né? O nosso interesse é o do Camboriú é muito similar ao nosso, e o do Caravaggio é totalmente dele, e do Criciúma talvez seja a pontuação que ele possa alcançar para ter os jogos de fase de mata-mata dentro da sua casa. Então eu acho que por aí o jogo entre Criciúma e Caravaggio, Criciúma e Caravaggio já tem um peso para o próprio Criciúma, né? Ele quer pensar jogar as fases finais da competição tendo o jogo da volta dentro do seu mando. Ao Caravaggio, não vejo um Caravaggio mudando a sua forma de jogar. E com esta forma do Caravaggio jogar, frente a um Criciúma que daqui a pouco também, por ser esta equipe de Série B de Brasileiro, terceira colocada, e eu sempre falo isso, não é o Sub-20, não é o Sub-23, é a equipe do Criciúma que está jogando a Copa Santa Catarina, o Criciúma possa tentar fazer a sua vitória, e o Caravaggio dentro do formato que tem e que teve oportunidades contra a gente nos contra-ataques, principalmente no primeiro tempo, após os 15 minutos de jogo, o Criciúma daqui a pouco sim possa ter o seu jogo complicado pela equipe do Caravaggio, né? Porque para quem assistiu Criciúma e Camboriú, o Camboriú teve oportunidades. Para quem assistiu Tubarão e Criciúma, viu o número de oportunidades que o Tubarão teve, principalmente no jogo aqui e no jogo lá, em quantos contra-ataques no segundo tempo, talvez um pouquinho mais de capricho a gente pudesse ter feito algum gol. Eu não estou falando de vitória, estou falando de fazer gols. E eu vejo que o Caravaggio contra nós também teve as oportunidades. Então eu não vejo um Caravaggio não tendo as oportunidades em cima da plataforma de jogo que ele apresenta. De transição muito forte, de muita velocidade nessas transições. Agora, volto a dizer, nós aqui precisamos focar aqui, né? Desligar o som do estádio do Criciúma e deixar que o jogo lá se resolva por si só. Eu estive no último jogo da primeira fase da Série B desse ano, que no último jogo eu precisava vencer para ser segundo. Eu perdi o jogo, eu fui sexto, né? Com resultados e combinações eu podia ser de segundo a sexto. Eu fiquei com a sexta posição. Então, você torcer para que a combinação de resultado aconteça da forma que seja positiva para nós, sim, eu espero. Eu espero que o Criciúma, dentro da sua casa, possa sim fazer a vitória que ele precisa em relação aos objetivos do Criciúma. Um resultado de empate, mas nada vai adiantar se aqui a gente não fizer a nossa parte, né? Vamos ter uma análise. O resultado do outro lado aconteceu, mas o Tubarão não foi capaz de alcançar a sua vaga. Da mesma forma que isso será colocado para o próprio Camboriú. Camboriú vai jogar fora da sua casa, né?
Mas daqui a pouco vai ter as mesmas leituras. O resultado do outro lado aconteceu, era nós ganharmos do Tubarão dentro de casa, não aconteceu. Então, eu acho que são dois jogos bem distintos. Eles vão acontecer no mesmo horário, mas são jogos distintos. Acho que nós precisamos olhar para cá. Polêmicas de arbitragem, eu vejo que tem sido muito natural e corriqueiro em todas as séries do futebol brasileiro. E aí eu não vou entrar no mérito porque se já prejudicou o Tubarão, se já foi favorável ao Tubarão, né? Eu acho que tem sido muito discutido ao longo dessas últimas semanas e talvez até bem mais do que as últimas semanas a questão da arbitragem. Eu espero que sejam dois jogos que os árbitros passem desapercebidos e que a gente consiga, no final, enxergar que o resultado dos jogos não passou pelos árbitros. Eu espero que possa ser pelo menos esse fator mínimo, que o resultado dos jogos passem pelas equipes que estão disputando o seu jogo e não pela arbitragem. Para fechar, professor, convocação para o torcedor. É uma terça-feira o jogo, 3 da tarde, a gente sabe da dificuldade que é, o Tubarão está tentando aí e já conseguiu inclusive parceria com a Fundação Joana de Ângeles, vai trazer cerca de 40 crianças. A importância daquele torcedor que puder sair mais cedo do serviço, que puder trazer os filhos, não levar para a escola só nesse dia, só na terça-feira, para trazer ao estádio para ter um bom público aqui que vai ajudar o Tubarão a se classificar. Olha, mais uma vez, eu vou agradecer ao torcedor tudo aquilo que ele tem feito por nós, né? Desde o início da competição. Terça-tarde, né? Nós poderíamos ter jogado ontem, ter jogado no sábado, porém eu entendo que pelo regulamento, né, essas equipes têm uma premissa de poder também organizar para não somar dois jogos muito próximos. Então, caímos numa terça às 3 horas da tarde. Impacta porque tem muito trabalhador que está cumprindo as suas funções. Eu espero que todo aquele torcedor do Tubarão que puder se fazer presente, que esteja aqui conosco, mesmo que não seja o número de torcedores que talvez num domingo à tarde, num sábado pudesse fazer presente, mas que mais do que isso, que aquele torcedor que esteja no seu trabalho, na sua casa, que não consiga vir, que emane uma energia positiva, um pensamento positivo, um desejo de talvez no próximo domingo enxergar a sua equipe fazendo uma possibilidade de um jogo de quartas de final, né, dentro sim da nossa casa num domingo já definido. Então aquele torcedor que não pudesse comparecer amanhã, que ele faça essa vibração positiva para que no domingo ele possa estar aqui. Então eu vejo que essa somatória de energia positiva, essa somatória de pensamento positivo, ele contagia também, né? Eu sempre falo, emane ao universo tudo aquilo que você quer receber dele, né? E por meritocracia de trabalho, de luta, de entrega, de verdade, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, eu espero que amanhã a gente possa, com muito respeito ao nosso adversário, que também tem os objetivos dele, mas que a gente possa coroar essa possibilidade de classificação com uma vitória diante do nosso torcedor. Nosso torcedor está com saudade de comemorar uma vitória dentro da sua casa. Eu espero muito comemorar a minha primeira vitória dentro de casa e eu sei o quanto o meu grupo também quer esta vitória que possa nos dar essa classificação. Então, espero que amanhã tudo, ao final desse jogo, tudo corra muito bem ao Tubarão.